Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Afrafep, mais um episódio do podcast da Afrafep Saúde e Afrafep Social. E por falar nisso, você sabe o que faz a Afrafep Social? Esse é o assunto do nosso podcast de hoje e eu vou conversar dessa vez com o vice-presidente da Afrafep, o Wilton Camelo, que já está aqui comigo, e Helena Cristina, que é consultora e guia de turismo já há alguns anos e agora está chegando para essa parceria com a Afrafep. Seja bem-vinda desde já. Sejam bem-vindos ao Conexão Afrafep. Muito obrigada. Obrigado. Pois é, vamos conversar um pouquinho e desmistificar algumas coisas, né? Começar com o senhor Wilton, porque muita gente não sabe o que faz realmente, qual é o objetivo da Afrafep Social. Sabe que a Afrafep tem aquele centro médico maravilhoso, que é um plano de saúde, sabe que tem o balneário, mas não é só o balneário, a parte social da Afrafep, né? Com certeza não é só isso. E interessante que eu gosto de falar da Afrafep, porque desde pequeno eu conheço a Afrafep. É minha família, já meu pai, o meu avô, meu tio-avô, o meu tio, o irmão do meu pai, um primo, todos auditores. E eu conheci a Afrafep ainda pequeno, acho que eu tinha 14 anos de idade, quando foi o lançamento da Pedra Fundamental. Ainda era só o terreno, não tinha piscina. E o intuito era de congraçamento, né? De integração. Nosso estatuto diz que o objetivo principal da Afrafep, da Afrafep Social, que existia primeiro, a Afrafep Social, é o congraçamento entre as pessoas, entre os sócios. Existia o balneário. E com o passar dos tempos, claro, os homens, né? Com o campo de futebol, Sim. Aí ficou só, a Afrafep é o campo de futebol. Mas isso aí foi com o tempo passando e as coisas ficando assim, mais família. Se viu da necessidade de não ser só um campo de futebol, só piscina. A Afrafep Social também tem outros papéis importantíssimos. E nós começamos a pegar também serviços. Serviços. Sei, por exemplo, parcerias com escolas, universidades, com também viagens. E para isso, nós começamos o ano passado já. O quintilhano sempre disse assim, nós precisamos prestar um bom serviço aos nossos sócios. As pessoas têm que ter vontade de ser sócio da Afrafep. Porque a saúde veio existir por conta do social. Se não fosse o social, não teria a saúde. É um complemento, né? né? É um complemento. Bem-estar e saúde, né? Isso. Aí, então, para haver esse congraçamento, a gente criou o balneário. E no balneário as mulheres se sentem um pouco excluídas, porque se deu mais ênfase ao campo. Mas hoje a Afrafep está diferente. O balneário não é só para isto. Nós contamos com 15 apartamentos, né? Apartamentos disponíveis para você, sócio. Você aproveitar os momentos de alta estação, no verão. Então tem essas coisas que a gente oferece lá. E não só apartamentos. Nós temos um parque aquático para as crianças. Isso é interessante ver que nós somos sócios, né? Nós não somos o dono. E você tem ideia, Shelly, nós temos mais de 1.300 associados. E lá não cabe 1.300 associados. Então começamos a fazer já também um projeto de melhorias para atender as pessoas. Não é só chegar até aquele amontoado de pessoas. Mas estamos tendo cuidado com a segurança e o bem-estar das pessoas. Então temos duas partes para atender, né? Uma parte que fica próximo a um auditório onde tem música ao vivo. E tem outra parte, para quem não gosta de um som muito alto, Sim. um pouquinho mais afastado, onde tem as churrasqueiras. Aí lá as pessoas podem ficar mais com bate-papo, né? A churrasqueira que está pronto para você, associado. Não precisa levar aquela churrasqueira como era antigamente. Nós temos 4 churrasqueiras, com 4 churrasqueiros profissionais, para a sua carne ficar bem no ponto e ficar mais à vontade, ouvindo a música e batendo um papo. Então isso é integração. Isso faz parte do que os sócios se sintam à vontade. Em vez de estar num barzinho com pessoas estranhas, está lá num canto que é seu, que você construiu e que você pode usufruir. Agora, você falou sobre parcerias e convênios. Que outros serviços a Afrafep Social oferece para o associado? Demos ênfase, a princípio, na parte da própria instrução, né? Nós temos com o Colégio Marista, o Colégio de Curso ISO, que com 2 universidades, tem a Unip e tem agora a parceria com a outra universidade, que esqueci agora o nome, que esse foi mais recente. Sim. Nós vimos que tem essa faculdade, ela oferece os cursos à distância, que é o famoso EAD, e também de módulo presencial. E nós estamos com um projeto para agora esse ano, ampliar mais esse serviço. Além disso, nós temos seguros. Temos seguro oferecido pela nossa Frebafit e temos outro seguro de outras empresas, que aí também nós estamos catalogando outras empresas, que não é só aquele seguro de carro, não é só o seguro de vida, né? Seguro da casa, mas às vezes esse seguro agrega outros valores. Tipo, estou com um carro enguiçado,
vai um reboque buscar seu carro, tem uma parceria que ele possa trazer um aluguel de um carro de forma mais barata, né? Então, teve recentemente o auricular, uma parceria muito importante, mais de 30% de desconto. Você precisa de aparelho auditivo. Então, você sócio da Frafep, consegue ter esse desconto. Agora, é interessante falar sobre isso, porque todos esses convênios, quando são fechados, e aí a gente já vai entrar para falar com a Helena, que é mais uma parceira que está chegando, né, nesses convênios, essas parcerias, mas é importante dizer que está tudo no site, em todos os canais da Frafep estão aí disponíveis com a relação de convênios, de parcerias, e que muitas vezes o associado não vai atrás, né, nem sabe, mas está lá, né, está na rede social, está no site, né, e caso alguma seja fechada depois, também vai ser atualizada a relação, está tudo lá. Isso foi muito interessante você falar sobre esse ponto, sabe? Eu tenho até me esquecido. Nós contratamos uma empresa para desenvolver uma nova aplicação para o social. A nossa Frafep Saúde cresceu muito. Então, por conta da ANS, que nos fiscaliza sempre, nós fizemos aplicações para a saúde. Mas contratamos recentemente uma empresa e está sendo desenvolvido uma melhoria na nossa parte social. Então, nós temos um mobile que você, do próprio celular, você pode agendar a ida aos apartamentos, pode agendar e deve agendar. Você, preste atenção, você vai ter que agendar a sua ida ao balneário. Por quê? Porque nós temos que acomodar as pessoas. E nós reservamos, e só temos, por enquanto, lugar para 400 pessoas. Então, você não vai poder chegar lá e tentar entrar na Frafep, talvez não consiga. Controle, então, né? Controle, para você prestar maior segurança. Até para você ter cadeiras para sentar, mesas também, para você estar bem mais confortável. Providenciamos mais recreadores. Nesse último autoestação, nós estávamos com 6 recreadores sábados e domingos, porque tinha muita criança, muita criança. Aí eu cheguei lá, tinha mais de 600 pessoas. E estava muito confuso para nós atendermos essas pessoas. Então, por isto, nós vimos a necessidade de melhorar as informações, de ter um próprio sistema ao social voltado para isso. Então, quando você chegar lá, tem segurança. Nós temos 2 seguranças lá. Temos salva-vidas também. Tudo para o bem-estar do sócio. Então, quando você quiser ir, levar a sua criança, que não é só o adulto ir lá, tomar uns e outros, comer uma carne, mas você tem que levar a sua criança, pode levar. Vamos ter seguranças no Parque Aquático para a criança e recreadores para tomar conta da sua criança. Pois é, muito bom. E aí você que está acompanhando essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, a gente nem está falando da questão dos shows, né? Que tem muita parceria, né? O Projeto 6 e Meia está aí, inclusive, com descontos importantes, né? Mas a gente vai falar mais na frente sobre os shows, porque eu quero falar agora com a Helena, ela que está chegando agora na Frafep, recentemente fez essa parceria, né? Esse acordo aí de parceria com a Frafep para trazer a sua expertise na área de turismo, não é, Helena? Para aproveitar melhor as excursões que a Frafep vem fazendo cada vez mais. São viagens, né, que a Frafep vem fazendo e que tomou uma proporção tão grande. Não, vamos convidar aqui uma pessoa da área para ainda profissionalizar mais. E é isso. O que chamou a atenção nesse briefing, nesse convite da Frafep? Helena e Richelle, só um minutinho, por favor. A gente fez uma experiência o ano passado com a viagem para o sítio São João, em Campina Grande. Sim. E vimos que foi bom. Então, nesse sentido, rapaz, vamos ampliar esse serviço. Por que não fazer mais, né? E fiz. Por que não? Por que não mais fazer mais? E vimos a necessidade de contratar uma consultoria, né? Para ficar uma coisa mais profissional. Então, foi contratada a Helena Cristina e ele já programou outras viagens. Foi uma coisa fantástica, uma ideia brilhante. Helena, seja bem-vinda ao Conexão Afrafep e à Afrafep. Muito obrigada, é uma oportunidade ímpar, esse convite é muito especial. E o que me chamou mais atenção foi justamente esse interesse pelo bem-estar do sócio. Então, isso é o mais importante, é a questão da integração com a família, oferecer mais lazer, oferecer qualidade. Então, algo que às vezes é escasso, essa questão do turismo voltado para a família, com todos os detalhes. Então, foi um convite especial, é um prazer estar aqui na Frafep junto com vocês. E a gente, sim, elaborou uma programação para 2026, já reflexo do passeio que houve em 2025, que foi um sucesso, e eu não estava ainda inserida nesse programa, contexto, nesse contexto, e foi uma surpresa. Comecei o ano de 2026 com essa conversa com a Frafep, com a presidência, vice-presidência,
E a gente pensou em elaborar uma programação especial para o sócio da Afrafep. O que, por exemplo? Porque tá todo mundo curioso, né? O que é que vai ter aí durante o ano? Então, primeiro, aquilo que se ganha não pode se deixar de lado, que foi o quê? Vila Sítio São João, ano passado, foi um sucesso e a Afrafep levou um ônibus e um micro-ônibus. Então, daí cresceu aquele desejo de estudar um pouco mais, de oferecer mais possibilidades e a agenda, aumentar essa programação. E aí nós conversamos, nós estamos realmente na parte da curadoria, nós estamos pensando, estudando não só os destinos, mas também o perfil do nosso cliente, do nosso sócio. E a gente trouxe novamente a Vila Sítio São João, que já está com essa agenda marcada para o dia 13 de junho. E a gente espera que o nosso sócio venha. E o pensamento é não trazer só o sócio, mas o sócio e a família. E aí, com isso, a gente trouxe também mais destinos. Por exemplo, a praia de Porto Mirim, no Rio Grande do Norte. Uma praia belíssima no litoral norte do Rio Grande do Norte, onde oferece tranquilidade, momentos de descontração para um relaxamento, para também se integrar um pouco mais com a família. E a gente pensa justamente na questão da humanização e da exclusividade, oferecendo conforto, qualidade, história, cultura. É isso. Então, só para eu entender rapidinho, essa vai ser a prioridade. No planejamento de vocês, sempre priorizando o que é que vai ser interessante para a família. Para a família. Que roteiros seriam interessantes? E não só aqueles roteiros, muitas vezes, badalados e tal. Às vezes é um roteiro alternativo, diferente, né? E aí sua expertise de 30 anos, né? 30 anos de experiência. Vai ajudar muito. Michele, sim. Então, assim, a gente tem que se adequar àquilo que a Afrafep está querendo para o seu sócio, sua família, e a gente foge da questão do turismo de massa para a gente trazer um turismo personalizado, um turismo onde a gente vai oferecer a qualidade que o sócio da Afrafep merece e precisa. E aí a gente trouxe outras opções, por exemplo, Dunas de Marapé. O Hotel Transamérica Dunas de Marapé é um equipamento turístico perfeito para o nosso cliente. E ele precisa estar lá com a família. Mas ela falando assim, a gente já imagina viajando, viu, Wilton? Com certeza. A gente já imagina assim, viajando, né, aproveitando um pouquinho. É tão bom viajar, né? Mas a Afrafep Social não é só viagem, né? Olhando para o futuro, olhando aí as perspectivas que estão surgindo, o que é que o associado ele pode esperar da Afrafep Social para os próximos meses, para os próximos anos, hein? O que é que a gente já pode anunciar? É uma coisa bem interessante que você falou, Richelle. A vida é bem dinâmica, né? Então, as coisas acontecem num piscar de olhos. E a gente, às vezes, não está preparado para um futuro. E aí eu fico pensando assim, quando a gente se aposenta, eu vou fazer o quê? Então, isso também tem sido uma preocupação da Afrafep, da nossa parte social. Temos um projeto aí que estamos desenvolvendo, já está no papel e não vai ficar só no papel. E estamos pegando algumas parcerias que é voltado para esse público. Assim como as viagens, né? A gente vai fazer uma enquete, né, para saber assim, qual o seu destino de viagem que você quer. E a gente vê que tem muitas pessoas se aposentando. E o que é que eu vou fazer da vida? Estamos montando um projeto, parceria com o nosso sindicato, para gente pegar duas áreas. Nós vamos ser o quê? Fisioterapia, se for o caso, né? Pilates e também aulas. Talvez aula de danças, né? Que você possa fazer lá. Anteriormente nós tínhamos pintura, curso de pintura e outras coisas que a gente vai priorizar para que aquelas pessoas que saem, que são colocadas assim de uma aposentadoria, eles tenham o que fazer. Porque quando a pessoa não tem o que fazer, né, começa a arrumar doenças. E não é o intuito disto. A gente precisa. Eu vejo essa necessidade na Afrafep. Vejo a necessidade de que a gente também tem que buscar alguma coisa para o futuro, para essas pessoas. Tem um parceiro nosso, auditor fiscal, ele trouxe um projeto, li o projeto, gostei muito do projeto. Vou incrementar, porque ninguém é dono da verdade, né? Então, você puder dar uma colaboração nisso, você que é sócio, você que aposentou-se agora, eu tenho alguns colegas meus que fiquei surpreso com aposentadorias deles. E eles têm ideias também. Traga pra gente, vamos fazer juntos esse projeto. A gente tem aqui, para quem é da Afrafep, nós sorteamos agora para o congresso que vai ter Luso Brasileiro, né, Richelle? Isso. A gente sorteou 10 inscrições.
Então, as pessoas se inscreveram entre os sócios. São 10 contemplados com a inscrição do Congresso. E entre os 10, nós sorteamos uma passagem de ida e volta. Vai ser em Belo Horizonte, Minas Gerais. E, além disso, para quem gosta de São João, quem gosta de curtir São João, fizemos uma parceria com aquele Hotel Village. Ele vai ter um desconto de 50% durante o período junino, né? 50% de desconto para estar lá no hotel. Então, são essa e outras parcerias que, ao longo do tempo, nós vamos firmar para que o associado queira estar junto com a gente na Frafep. É interessante vocês falarem nesse ponto, porque falar do associado da Frafep é falar do ouvir, né? A Frafep gosta de ouvir, né? E quando a gente fala que existem alguns associados que muitas vezes tem a ideia, mas não usa o canal de comunicação, não chega, não sugere, não debate, não discute com quem deve ser, das maneiras como deve ser, né? Por exemplo, usar o canal oficial, se está com uma ideia, utiliza, chega, fala, sugere, porque assim a gente vê vários projetos em andamento que podem ser ajustados, melhorados ou novos projetos criados, não é? Isso aí. Então, realmente pedir a você que participe. Né? Isso, Richelle, porque você falou uma coisa interessante. Eu já participei, eu sou da secretaria, já participei de vários cursos, e aí sempre o que se aponta é a comunicação. Então, a falha na comunicação prejudica muito. E a gente que está no dia a dia, lá no sábado e domingo, na Frafep, a gente vê que as pessoas não conhecem ainda direito, nem o que elas podem ter direito lá no balneário, nem tampouco no que conhecem os seus direitos também lá em relação à parte de eventos, à parte de serviços que a Frafep oferece. Então, nós estamos melhorando essa parte de desenvolvimento do sistema exclusivo para o social com o WhatsApp, né? Esse podcast, por exemplo, eu acho que faltava uma coisa desse tipo na Frafep. Então, achei ótimo para a Frafep como um todo, não só a Frafep Social, mas a Frafep Saúde, porque o associado precisa conhecer o que ele tem e as pessoas não conhecem. Não conhecem. As pessoas ficam, e eu tenho direito, quem eu posso chegar a isso? Pode. Então, estamos buscando, essa gestão do presidente Quintiliano, é facilitar o acesso às informações, a comunicação com o nosso beneficiário. Pois é. Helena, e quando você ouve ou percebe, né, tem contato com uma empresa como a Frafep, que é uma associação, obviamente, mas com empresas que se preocupam com um turismo profissional. Empresas que organizam viagens, que organizam excursões, que têm esse planejamento, mas que procuram consultoria especializada de uma profissional. A gente sabe que o turismo está crescendo muito, principalmente a gente está falando, né, de João Pessoa, Paraíba. E aqui está sendo um boom, mas Brasil todo, o turismo é muito forte. Mas muitas vezes a gente sabe que o turismo ele é feito por pessoas que não são, por exemplo, cadastradas, o básico, né? Cadastradas no Ministério do Turismo, né? Então tem que ter muito cuidado com esse planejamento. E quando você vê uma empresa preocupada como a Frafep fazendo isso, qual o sentimento de profissional do turismo? Segurança, tranquilidade e, sobretudo, um sentimento de felicidade sobre isso, esse cuidado que a gente está tendo. Hoje em dia, João Pessoa está sendo a queridinha também do Brasil, está sendo apontado como um destino, está indo para o destino número 1. E isso é muito importante. Então, ter a Frafep hoje com esse olhar preocupado com o que oferece na atividade turística, mas também preocupado em oferecer conhecimento com segurança, isso é muito importante. Hoje, esse fato da gente estar crescendo aqui na cidade de João Pessoa, turisticamente cada vez mais, nos dá essa preocupação da capacitação, de ter profissionais capacitados, preparados para lidar com o cliente de forma adequada e segura. Então, a Frafep está pensando nesses detalhes, está pensando numa viagem com seguro viagem, pensando numa viagem com guia de turismo cadastrado, pensando numa viagem onde o seu sócio esteja ali, ele só se preocupe qual é a foto que ele vai postar nas redes sociais. Está preocupado com que ele chegue, ele vá para aquele destino, explorar o destino, sentir a paisagem, contemplar a paisagem,
desfrutar dos momentos de lazer do que a gente está oferecendo, mas que ele não se preocupe. Essa preocupação fica quem está aqui organizando. A Frafep está organizando passeios e excursões com segurança, justamente porque tem profissionais capacitados. E isso dá aquele sentimento de felicidade, de gratidão, por a gente estar vendo essa situação. É uma preocupação genuína com o seu sócio. Não vai colocar o seu sócio numa viagem sem estar sabendo o que vai acontecer no itinerário, o que vai desde o princípio, porque a viagem começa no planejamento. É verdade. E é isso que a Frafep está fazendo. Pois é, e é isso que eu ia falar agora, sobre programação. Então tem todo um roteirozinho. Quem nunca participou, vamos dizer assim, você nunca participou, tem todo um roteiro, uma preocupação aí, como você falou, de planejamento. Então a pessoa já vai sabendo que horas vai sair, o que é que vai ter, tá tudo lá. Tudo detalhado, desde o início. Como eu falei, a viagem ela começa no planejamento, a gente está querendo sentir a necessidade, a preocupação. Ele sai daqui sabendo que o horário que a gente vai estar passando em tal local, que horas a gente vai estar chegando no hotel, no destino que a gente vai ter outro profissional capacitado. A gente se preocupa com as parcerias que elas estão ali no trajeto inteiro. Então, há uma conexão. Essa conexão com o cliente, mas essa conexão com os parceiros, com as pessoas envolvidas. E esse é um dos diferenciais. O que a Frafep está querendo é justamente saber que aquele hotel que a gente está levando o cliente, o nosso sócio querido, ele vai ser também cuidado do mesmo jeito que a gente se preocupa aqui. Então, é um cuidado desde o princípio. Wilton, muito bom. E que eventos? A gente falou sobre eventos rapidamente, mas eu queria que você detalhasse um pouco mais, porque eu sei que está na programação aí da Frafep Social essa preocupação também com os eventos, né? De oferecer eventos e de fazer parcerias com eventos, com shows, com outros eventos para o associado, né? Isso, Richelle. E antes de falar nesses eventos, eu queria chamar a atenção aqui para você, associado, como eu falei anteriormente. A Frafep é nossa, e por ser nossa, a gente tem que ter um zelo bem especial. Nós temos lá os apartamentos, Richelle, são 15 no total, Sim. que são disponibilizados para os sócios. Mas a gente tem check-in e tem check-out. Né? Então, é como se estivesse no hotel. Sim. Quando você chega no hotel, você faz seu check-in, e na hora de fazer seu check-out, você tem que fazer o seu check-out. E lembrando, né, que um hotel é uma coisa mais gravosa, que se você não sair daquele horário, você cobra uma nova diária. Não, e por a Frafep ser uma associação, as pessoas pensam que era o dono e às vezes vai final de semana e não quer sair no domingo, não, tem que fazer o check-out. Mas que é bom, né? Que é bom e quer ficar. É bom, Então a gente está... Por ser associação, a gente tem que ouvir as pessoas. Sim. A gente tem um estatuto, tem que seguir o estatuto e não é meu. Então, eu tenho que ouvir todas as pessoas. Eu sou uma pessoa assim, não gosto de ficar parado. Eu sou bem elétrico. As pessoas que trabalham comigo sabem que eu não gosto de ficar só ouvindo uma pessoa só. E eu estou sempre no balneário, andando por muita gente. E eles esquecem, né, que tem regras. Em sociedade, para viver em sociedade, tem regras. E essas regras tão somente para a segurança de todos. Mas sabe entendeu? o que é? Só interrompendo rapidinho, mas eu acho que tem muito a ver com o que vocês estão falando, é porque a Frafep, ela existe há um tempo em que ela cresceu muito. Então, sabe o trem? Aquele negócio de ajustando o trem enquanto ele vai andando. Então, muita gente está acostumada a um tempo em que não tinha tantos ajustes, foi se ajustando, porque, claro, foi crescendo, e as pessoas têm que entender que é outro momento, está crescendo, está ajustando, está trazendo novos serviços, e isso necessita de regras. Com certeza. É isso aí. Regras, é isso. É por aí mesmo, Richelle. É nesse sentido que as pessoas têm que ver que as coisas mudam. Nada é parado, né? Nem estático. É bem dinâmico. Na mesma, né? Bem dinâmico. E as pessoas vão entender isso. A gente tem, voltando um pouquinho aos serviços, Sim. o projeto 6,5. Isso, dos eventos. Um projeto de música. Quem gosta de música. Foi interessante. Eu recebi no meu WhatsApp, o senhor vai para hoje, 6,5, tem 2 ingressos disponíveis. Eu estava com 2 colegas na hora, né? Rapaz, divulguei no grupo e eles, eu quero o ingresso. Será que se eu fizer agora, eu consigo ou é brincadeira? Aí um mandou, eita, conseguiu o ingresso. Mas eu ri, consegui. Aí o outro fez, e pra mim não tem ingresso não? Mande lá, Faça vamos ver também? se tem. Passa. Veio
Veio também. Deu certo. Meu Deus, veio também meu ingresso. E as pessoas não acreditam. Acreditem. É porque é novo, É né? verdade. Tudo que é novo é assim, então, né? o projeto 6,5, você tem um desconto para você. Eu gosto de música. Então, é muito bom, muito interessante essa parte de música. Em relação ao turismo e viagens, tivemos, sábado agora que passou, uma apresentação aos sócios. Então, aqui está o calendário de viagens. E foi apresentado, nós temos para este ano programado 4 viagens. Pode ser que apareça outra, mas oficialmente temos 4 viagens já programadas. Então tem essa programação. Está divulgado no nosso site. E fizemos já um pré-cadastro. Então quem esteve presente no evento já se cadastrou para as próximas viagens. Então tudo isso aguardem que está na nossa página. Vamos melhorar a página, como eu falei, para que fique mais fácil e viável vocês verem e se inscreverem. Mas isso vamos manter sempre o nosso associado informado sobre isso. Informados. Helena, o que é que você gostaria? A gente já está caminhando aqui para os momentos finais do nosso bate-papo. Uma conversa muito interessante da Frafep Social, sobre a Frafep Social. O que é que você gostaria de dizer para o associado que vai ter essas experiências, vai começar a ter essas experiências, para aqueles que já foram, Sim. né? Que querem ter mais uma vez, mas o que é que você gostaria de dizer para esse novo momento de viagens cada vez mais organizadas, com mais opções? O que é que você gostaria de dizer para essas pessoas? Então, Richelle, primeiro, até acrescentando o que seu Wilton falou, sábado a gente teve o lançamento da programação. E, assim, é tanta emoção, né, seu Wilton? Porque foi emocionante aquele evento que seu Wilton até disse 4, nós temos as viagens e temos 2 passeios também. O passeio que é da Vila, Sítio São João, venha com a gente. Ainda dá tempo, hein? Tem vagas ainda. Boa. E aí tem essa... Olha, como é interessante a gente também estar misturando tanto o passeio bate-volta quanto as viagens de 4, 5 dias. A gente não falou aqui ainda, mas para aquelas pessoas que não foram ao evento sábado, que não viram o nosso lançamento, para quem ainda não está sabendo, mas a gente vai explorar um pouquinho não só do litoral, mas também do interior. A gente está com uma programação especial para Araruna, para um hotel fazenda ali, pertinho da Pedra da Boca, ali com aquela paisagem Coisa serrana, boa. e que a gente conta com a participação dos sócios, porque tudo isso é para você. Para você que está em casa. Já pensou fazer um planejamento, um roteiro, né, ter um cuidado, um zelo, e a pessoa não procurar, não ir atrás, procurar depois. Eita, teve isso. Né? Então vamos se informar, né? Pois é. E Richelle, sabe que a gente vai até onde? A gente está na nossa programação para ir para os cânions do Xingó. Eita, O eu terceiro conheço. maior Legal, viu? cânion do mundo navegável. Então, lindo. esse aí é para a gente fechar o ano, a programação do ano. Tá para o finalzinho de novembro, uma viagem que vai nos levar para a história, para a gente desfrutar momentos de lazer naquelas águas do Rio São Francisco, naqueles paredões de mais de 50 Isso. metros de altura. E a gente vai para o sertão alagoano. Então, a gente está com 2 viagens para Alagoas, uma que é Dunas de Marapé e outra que é para o sertão, onde a gente vai explorar um pouquinho de Delmiro Gouveia, Piranhas, e a gente vai até a Bahia, vai até Paulo Afonso. Coisa Olha boa. que Eu delícia. conheço aquela região não é? ali, muito boa, viu? E se perder uma, se programa para a próxima. Com certeza. Então, o importante é que venha, nos procure e venha conhecer um pouquinho dessa proposta, desse programa lindo que a Frafep está, com tanto carinho, oferecendo a você. Pois é. E que mensagem final a gente pode deixar para o associado do ponto de vista da vice-presidência, né, de quem faz a Frafep Social? O que é que a gente pode dizer para os associados? Bom, nós estamos hoje ainda resolvendo uma pendência com o Ministério Público, estamos fechando um TAC aí e estamos providenciando muita coisa que vai ter lá. Nós pretendemos colocar um restaurante que é aberto ao público, né? Vamos ter áreas ecológicas que vamos construir por lá. Estamos melhorando a nossa arena, não vai ter só futebol, né? Nós estamos melhorando a nossa arena para ter partidas de beach tênis, né? De vôlei, a dupla de vôlei, o 4x4 misto. Boa. Então, você aí, espere aí que vocês vão receber aí uma pesquisa para você dizer o que você quer fazer lá. Vai depender de você. Espero você sócio, você sócia, que nos ajude a montar esse novo projeto, ok? Muito bom. Obrigado, então, pela entrevista e que a gente se informe cada vez mais. O Conexão Frafep é só um dos canais de comunicação da Frafep, né?
Parabéns por essa iniciativa dessa Conexão Afrafep. Eu gostei muito. Muito obrigado você. A você que acompanhou, tem outros episódios também. Conexão Afrafep é só um dos canais de comunicação da Afrafep. Até a próxima.